sonho meu, do meu marido. Nós já temos um filho e ficaram congelados. Eu não me sentiria confortável em largar meus filhos, porque eu já considero os embriões vida, e não implantar, não dar o direito deles virem ao mundo e aumentar a nossa família, trazer alegria, porque criança é sempre bom, é sempre alegria para a nossa vida. E era um sonho nosso ter mais filhos, e nós deixamos, né, Deus fez as coisas certas, ficaram congelados, e é direito nosso querer mais uma partezinha do nosso papai que está lá, e dar mais irmãos para o Pietro e ter mais filhos. Justamente aquele campo do contrato, né, aquele que estabelece qual é o desejo do casal, tanto de um quanto de outro, em caso de divórcio, falecimento de uma das partes. Por que vocês não preencheram aquele espaço? Construiu ao modo de que a gente preenchesse, porque eu tenho certeza que é da vontade do meu marido, que seria da vontade dele, onde quer que ele esteja, né, lá do céu, mandando vibrações positivas. Eu sei que é da vontade dele, e eu tenho certeza que se tivesse ao contrário, se fosse ele aqui hoje no meu lugar, ele estaria fazendo o mesmo. Mesmo sendo homem, eu sei que ele lutaria para tornar o nosso sonho real. E vou só insistir um pouquinho mais nesse ponto então, que você acabou de falar. Como é que você pode afirmar que seria um desejo do Cleverton o implante desses embriões depois da morte dele? Né? Ele, afinal de contas, ele faleceu, não está aqui para assinar em documento, para dizer verbalmente que esse é o desejo dele hoje. Como é que você pode afirmar isso? Porque as últimas palavras dele para mim em vida foram que ele confiava em mim, que ele sabia que eu era uma mulher forte, que eu ia conseguir criar nosso filho, e que eu saberia o momento exato de implantar os nossos embriões e ter mais filhos. E por que essa decisão veio agora? Pouco mais de 7 anos depois de você ter perdido o Cleverton, né? De você ter descoberto a gravidez, você estava grávida do Pietro. Por que, nesse momento, você resolveu levantar essa questão? Porque eu precisava, primeiramente, me fortalecer emocionalmente para criar o meu filho, que já estava no meu ventre, né? Onde eu tive uma gravidez tranquila, serena, não passei mal, graças a Deus. O Pietro nasceu. O neném exige atenção, a gente deu a atenção necessária a ele. E que chegasse um ponto que está hoje, né? O Pietro tem 7 anos, e ele é capaz de entender a situação. Eu queria que ele tivesse um entendimento de tudo que está acontecendo hoje e que virá acontecer, se Deus quiser. Então você diria que você nunca abandonou esses embriões, nunca desistiu de implantá-los, desde da época, né? Há 7 anos, você já tinha intenção de implantá-los um dia, é isso? É isso. Eu, com o Pietro no meu ventre, eu conversava com a médica da clínica que assim que fosse a hora, eu procuraria a clínica como procurei para implantar. Então foi uma decisão tomada desde o momento em que ele em vida olhou nos meus olhos e disse que confiava em mim e que eu saberia o momento certo. E hoje eu tenho certeza que esse momento chegou. Eu estou emocionalmente bem resolvida, tranquila, o meu filho tem entendimento, ele é uma criança maravilhosa, um companheiro mesmo, e é chegado o momento. Samir, você pode explicar para a gente de que maneira a sua formação religiosa influencia nessa sua visão de mundo, nessa posição de insistir pelo implante dos embriões? Então, eu acredito que embrião é vida, porque já houve, né, o espermatozoide já fecundou no óvulo. Então, para mim, ali já se iniciou uma vida. E eu não implantar, eu não ter a chance de dar vida a essas crianças, né, esses embriões, porque a última palavra vem de Deus. Se eles vão, se a gravidez vai para frente ou não, a vontade é de Deus. Mas a minha parte de dar o direito deles nascerem, eu preciso dar, porque se eu não implantar, para mim vai ser um sentimento de abandono, é como se eu tivesse abortado, feito um aborto,
e eu, como cristã, sou contra aborto. Agora, vamos falar um pouquinho do relacionamento entre você e o Cleverton, né? Mesmo, até durante o casamento, vocês viveram mesmo um amor intenso? Como é que foi essa relação? Então, ele foi meu primeiro amor, né? Eu gostava dele desde 10 anos, ele é amigo do meu irmão. E assim, eu moleca, correndo na rua, brincando, ele vinha, eu sentava, eu cruzava as pernas, mesmo com o joelho ralado, e queria parecer uma mocinha para ele, né? Para ver se ele me notava. E assim, com 12 anos a gente teve o nosso primeiro beijo. E quando a gente se reencontrou mais pra frente, olhamos um pro outro e a gente decidiu ficar junto. O sentimento de infância e daquele amor puro retornou mais forte e a gente decidiu levar isso adiante, ficamos noivos, casamos com tudo que tivemos direito, festas, alegria, lua de mel, a gente ficou 3 anos casados, a gente sempre viajava, fazia lua de mel, a gente se propôs a cada ano fazer uma lua de mel e renovar os votos ali, e era muito gostoso, assim. Ele foi um marido muito abençoado por Deus, que eu sinto falta, muita falta, ele me levava café da manhã todos os dias na cama. A gente decidiu desde o momento do casamento que a gente queria filhos, então a gente nunca se preveniu e vivíamos a vida de uma forma leve, feliz e nos curtimos muito. Eu posso te dizer que eu vivi um amor de verdade, um amor de colocar inveja em muitas pessoas, porque às vezes a gente vive a vida inteira e não tem a oportunidade de viver o amor que eu vivi, intenso. Samir, insistindo um pouco na pergunta, pode parecer uma questão problemática para muitos, que é a possibilidade dos embriões se tornarem feto e depois a criança nascer, e essa criança nascer sem um pai vivo. Você tendo a consciência de que o pai não estará presente, como é que você argumenta a respeito dessa questão? Você ser uma mãe que não terá a presença do pai para ajudar a cuidar na formação da criança. Então, primeiramente, eu já sou mãe do Pietro, que veio ao mundo sem o pai. E para mim esse foi o primeiro desafio, né? Que foi o primeiro. Agora eu acho que a gente já tira de letra. E em relação a isso, a não ter pai, tem muita criança que tem o pai vivo e não tem o pai. Eu acho que isso dói muito mais do que no nosso caso. Eu acho uma situação mais complicada do que no meu caso. De alguma forma, você acredita que a figura do pai, ela será compensada com a presença de alguma outra figura masculina? Como é que isso se daria? A compensação pela ausência do pai mesmo biológico, ou do pai que acompanha o crescimento? Eu acredito que a presença de um pai é muito importante, sim, mas a gente consegue suprir de outras maneiras. Ele tem os avós, ele tem o tio, ele tem um primo meu que sempre foi muito presente. A nossa família é muito unida. Então, assim, hoje eu posso dizer que a gente tem amor para dar à vontade, a gente tem muito afeto para dar para essas crianças, e eu garanto que ele pode até vir a sentir em algum momento ou outro, mas amor não vai faltar. Agora, vocês estão apenas no início de um processo, né? Encontrou aí esse obstáculo que foi a negativa do Conselho Federal de Medicina para a sua vontade de implantar os embriões. Você está disposta a fazer o quê? A ir até onde para conquistar esse direito? Eu estou disposta a ir até o fim. Eu sabia que não seria fácil. Por isso que eu deixei para ser um momento onde eu estaria fortalecido, estou fortalecido emocionalmente, e meu filho tem uma idade que entende, né, reitero isso novamente, o porquê agora, e nós vamos até o fim, nós vamos lutar, é um desejo meu, é um desejo do meu filho,
E é uma coisa que eu tomei para mim. Eu vou até Brasília, eu vou até onde tiver que ir, vou até o fim para ter o direito. Eu quero ter o direito de implantar os meus nenéns e que seja feita a vontade de Deus, né? Obrigado.